noite. Mateus, capítulo 6, versículo 33 e versículo 34. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala espera um pouco. A gente aguarda ou acompanha no telão com a gente, amém? Diz assim a palavra de Deus: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Fecha os teus olhos por um instante, vamos orar. E neste momento também, além de orar pela palavra, vamos orar. Você sabe de alguém que precisa desta oração, desta intercessão neste momento. Não ore por você, mas antes de nós entrarmos na palavra, vamos orar por aqueles que se encontram talvez no hospital, que se encontram com um problema. Neste momento, vamos interceder ao Senhor. Senhor, meu Deus, a Ti nós oramos, Espírito Santo, pedindo, Senhor, a Tua bênção. Intercedemos, Deus, antes de nós entrarmos na palavra, pela vida dos nossos irmãos, familiares, entes queridos, pessoas que se encontram neste momento, Deus Pai, enfermas, talvez, Deus, batalhando contra, Senhor, Deus Pai, os vícios, presas, Senhor, Deus Pai, as situações difíceis. Pedimos agora e intercedemos, ó Senhor, que o Senhor possa alcançá-las aonde elas estiverem agora, ministrando, Senhor, a cura divina, ministrando, Deus, a libertação, a transformação, o amor e principalmente a salvação, ó Pai. Alcança cada um que está no culto online neste momento, aonde esteja. Nós intercedemos e oramos, Deus, por cada um em nome de Jesus. Oramos também pela nossa pastora, pastora Thalita, pela sua recuperação, Deus, pela vida do nosso pastor, toda a família, Deus, sustentando, abençoando, em nome de Jesus. Declaramos a bênção sobre os nossos irmãos, Deus, fala conosco agora também, através da Tua palavra, Deus, o que o Senhor já tem preparado. Não permita que ninguém saia da mesma maneira que chegou aqui, sem ser tocado e ministrado pelo poder do Teu Espírito Santo. Que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, e a Tua igreja seja abençoada, e o único Espírito presente aqui seja a presença do Teu Espírito Santo. É o que nós oramos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. E dentro daquilo que o Espírito Santo tem por ministrar o nosso coração nessa noite, que nós lemos aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33 e 34, e quando o pastor Tom começou a leitura ali de Êxodo, eu falei a confirmação, a respeito do amanhã, que Deus tem cuidado, e é isso que nós veremos na palavra do Senhor nesta noite. Mas antes eu gostaria também que você me ajudasse a pregar neste começo, amém? Posso contar com vocês? Amém? Então vou pedir, se coloque em pé por gentileza. Quem aqui está um pouco ansioso ou preocupado? Eu acho que não tem ninguém, né? Tá tudo tranquilo, tá tudo bem, né? Amanhã, segunda-feira, tudo normal, tudo sob controle. Mas quantas vezes nós nos encontramos preocupados, ansiosos, nos encontramos talvez ali, até mesmo muitas vezes perdendo a nossa paz por algumas coisas do dia a dia. E eu queria que você me ajudasse nessa dinâmica, porque você vai entender um pouquinho melhor. Então eu vou perguntar do que é que você tem pressa dentro de algumas perguntas aqui, e você vai responder com palmas. Amém? Ou seja, se você não tem pressa que isso aconteça, ou nessa situação, você vai bater palma apenas uma vez. Você que está em casa, você vai fazer na tua casa também, tá bom? Se você tem pouco de pressa, mais ou menos ali, mas ainda aguenta um pouquinho, você vai bater 2 vezes a palma, tá? Agora, se você é apressado, se você é ansioso, se você é preocupado, você vai bater 3 vezes a palma. No culto da manhã, antes de eu terminar de falar, tinha um irmão já aplaudindo sozinho ali. Falei, né? Mas não vai sair batendo palma também, tá, irmão? Para você entender melhor a mensagem de hoje. Então, vamos lá. Se você não tem pressa de nada, 1 palma só. Se você tem um pouco, são 2 palmas. Se você é apressado e preocupado, 3 palmas. Beleza? Vamos lá? Quem aqui tem pressa no trânsito? Vocês estão apressados, hein? Quem aqui tem pressa em tirar férias? Se o patrão estiver do lado... tem gente que já continuou, né? Quem aqui, essa aqui, vamos ver, né? O pessoal da The House vem daqui a pouquinho mais, mas vamos lá. Quem aqui tem pressa em namorar? Tem alguns ainda que ficaram comigo que o pai, a mãe, alguém está do lado e não quis bater palma, né? Quem aqui tem pressa em se casar? Oh, Deus, manda o casamento. Essa aqui, vamos ver. Quem tem pressa de emagrecer? Ixi. Quem tem pressa de ganhar dinheiro? Nossa, até um glória a Deus ali, né? Quem tem pressa de ver a sua família salva para Jesus? Quem tem pressa da volta de Jesus?
Olha só, vocês estão de parabéns. Uma salva de palmas para vocês agora. Vocês estão de parabéns, glória a Deus. Pode se assentar. Vocês viram que tem alguma turminha aí, né? Uma galera meio apressada, preocupada, né? Ansiosa. E para a gente entender melhor, né? Nós devemos prestar atenção nas circunstâncias do dia a dia. Prestar atenção nas situações que nós temos pressa e nas preocupações que nós enfrentamos na nossa rotina diária. Preocupação em fazer as coisas certas, preocupação, pressa ali, o anseio de buscar o filho na escola, de trabalhar, de fazer o almoço, de vir para casa e aquela coisa. E nós acabamos ficando ansiosos nessas situações. Por isso que nós precisamos saber e ter a certeza nessa noite, igreja, que tudo está no controle das mãos de Deus. Tudo está no controle e na direção do nosso Deus. E existe um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3 vai falar que existe um tempo determinado para tudo. Existe um tempo de chorar, existe um tempo de sorrir, existe um tempo de nós estarmos juntos, um tempo às vezes que o Senhor nos traz somente para perto dEle. Tem um tempo preparado para tudo na nossa vida. E aqui na terra nós temos o nosso tempo. O tempo chamado Cronos, que é o tempo onde nós temos ali a divisão, né, as divisões das tarefas, de manhã, tarde, noite, horário de se alimentar. Ou seja, nós temos esse tempo para organizar a nossa vida e para fazer a vontade de Deus e nos entregarmos a Ele cada dia que passa. Nós precisamos ter a confiança no nosso Deus. Nós lemos aqui em Mateus: busquem em primeiro lugar, no seu tempo, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. E no verso 34 ele diz: portanto, não se preocupem com o amanhã. Não se preocupem com o horário, não se preocupe com aquilo que muitas vezes você está tentando resolver, e isso tem tirado a tua paz, tem tirado o teu sono, tem tirado até mesmo o seu apetite, porque nós precisamos saber e ter a nossa confiança em que tudo está no controle das mãos do nosso Deus. E a palavra do Senhor nos diz aqui em Mateus para nós não sermos ansiosos pelo amanhã. Mesmo sendo difícil, nós muitas vezes não termos o controle do que está acontecendo. Mesmo sendo difícil não termos o controle do que vai acontecer e simplesmente confiar e deixar nas mãos do Senhor, mas é neste momento que entra a fé na nossa vida. De nós entregarmos tudo o que nós temos e buscarmos a Ele em primeiro lugar a direção para as nossas vidas. Você sabia que 1/3 da população mais jovem, ela é a mais ansiosa? Ou seja, 31,6% da juventude, ela é ansiosa. Isso tem tomado conta do coração, porque são as preocupações diárias. A preocupação do que vai acontecer, de acontecer logo, um momento e uma geração imediatista que nós estamos vivendo. Aquele jovem adolescente que se travar 2 segundos, pastor Tom, o aplicativo do celular já tem que trocar o celular porque já não presta mais, está muito devagar. E nós vivemos num ritmo acelerado. E isso vem trazido cada vez mais ansiedade no nosso coração. E essa ansiedade pode ser gerada muitas vezes por causa de pensarmos demais no amanhã. Por pensarmos demais em uma preocupação de forma, em excesso, uma forma demasiada, em que isso tira a nossa paz. E que nós muitas vezes acabamos dizendo assim: Senhor, eu estou buscando a solução em primeiro lugar do que buscando o Teu reino. Eu estou me preocupando muito com o amanhã, pois talvez eu acho que não vai acontecer conforme eu estou querendo. E muitas vezes nós pensamos nisso, e esta ansiedade ela vem acompanhada de algo chamado também a ansiedade e também a depressão. Que nós pensamos demais naquilo que se passou, do que aconteceu, que talvez não demos conta, do que está acontecendo e talvez também não daremos conta, e isso acaba sobrecarregando a nossa mente, acaba sobrecarregando o nosso coração. Mas talvez você possa perguntar também: mas pastor, será que não existe um jeito de vivermos em contentamento? Sim, existe. E o Senhor nos traz essa direção hoje na sua palavra. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino dos céus. Busque, pois, em primeiro lugar a justiça e não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Algumas outras versões diz que o amanhã trará o seu próprio cuidado. E é isso que nós precisamos ter em mente e confiar de todo o nosso coração. Cada dia, igreja, tem as suas dificuldades. Cada dia tem as suas preocupações. E Jesus disse para nós vivermos um dia de cada vez.
sabendo que Ele já está no controle de tudo. E nessa noite Ele fala para cada um de nós: eu estou no controle da sua vida, da sua casa, da sua família, eu estou no controle do tempo, tudo vai se cumprir no tempo certo, da forma certa, não fique ansioso, apenas creia, acredite, porque Deus está no controle de tudo, e Ele sabe o tempo e o momento certo para cumprir a promessa sobre as nossas vidas. E basta crer e termos fé na palavra de Deus. E ele menciona muito a respeito do futuro nessa passagem. E ele diz: não se preocupem com ele. Quanto ao passado, Jesus sequer fala dele. E nós temos uma oportunidade todos os dias de recomeçarmos na presença do Senhor. Nós temos o privilégio e a oportunidade todos os dias de ter uma nova história, uma direção que o Senhor tem preparado para a nossa vida, sem se preocupar de forma excessiva com o amanhã, crendo na palavra e na promessa de Deus. Não quer dizer que nós não precisamos nos preparar, nos programar, planejar, ter sonhos, projetos, sim, mas é crendo em primeiro lugar e buscando a presença dEle, para que todas as coisas possam ser direcionadas e encaminhadas de forma abençoada sobre a nossa vida. As suas preocupações de amanhã, igreja, já estão no controle das mãos de Deus. A sua segunda-feira amanhã, que muitos falam segunda-feira brava, é uma segunda-feira abençoada, que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a sua segunda já está consagrada e abençoada ao Senhor, e tudo vai dar certo. Podem ter os desafios, podem ter os problemas, podem ter aí as dificuldades, mas uma coisa é certa: a tua preocupação precisa estar diante da presença de Deus, porque o Senhor, Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele prometeu sobre a nossa vida, e Ele tem cuidado da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus filhos, deste relacionamento. Uma coisa é certa: continue buscando em primeiro lugar o nosso Deus, pois Ele sempre tem um novo recomeço para as nossas vidas. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Sempre Deus tem um novo recomeço. Aleluia! Hoje nós podemos deixar tudo, igreja, tudo o que passou, tudo o que nós temos passado, todas as circunstâncias diante do altar, e prosseguir para a nossa vida. Ter um futuro promissor, um futuro abençoado, sem esta preocupação em excesso do que será, como que vai ser para os meus filhos, como que vai ser para os meus netos, como que vai ser na empresa, nos negócios, a inteligência artificial, como vai ser o mundo moderno. Calma, Deus já tem tudo no controle das tuas mãos, basta buscarmos a Ele em primeiro lugar. E o futuro, se o futuro é um mistério, e o passado já passou, o que é que nos resta então? Nos resta o presente, nos resta o hoje, e é sobre isso que eu quero falar com você agora, a respeito do hoje, uma nova oportunidade que o Senhor nos dá, para entregarmos a nossa vida ao Senhor. O hoje, como já diz aqui, o presente, presente é presente. Quantos aqui gostam de ganhar presente? Levanta a mão. Se você não gostar e você receber, se dá para mim que eu gosto de ganhar presente, amém? Todos nós gostamos de ganhar presente. E quando nós ganhamos um presente, quer dizer o quê? Que aquela pessoa, ela se importou comigo. Aquela pessoa, ela me observou. Aquela pessoa tem um carinho especial. Ela tem um afeto. Ela tem uma consideração, e ela me deu um presente. E o Senhor é da mesma forma com cada um de nós. O nosso hoje é chamado presente. Um presente que o Senhor preparou com muito amor. Um presente que o Senhor preparou com muito carinho. Um presente que o Senhor nos deu para ser aproveitado. Se nós ganhamos um presente, esse presente é bom, um presente que nós gostamos, nós tivemos um carinho também pela pessoa que nos deu, que nos presenteou, nós não vamos deixar guardado, escondido lá no fundo do guarda-roupa, embalado. Não, nós vamos usar, nós vamos colocar em prática aquilo que nós ganhamos e usamos. E o nosso presente não é diferente. Quando o Senhor nos dá esse presente, Ele nos dá junto uma oportunidade de ter nosso nome escrito no livro da vida. Ele nos dá a oportunidade de termos um novo recomeço, sem as preocupações em excesso, e neste presente buscar a Ele em primeiro lugar, no nosso coração, da nossa vida, tendo a certeza que tudo já está no controle das mãos dEle. Aproveita esse presente que o Senhor tem te dado. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, dia 30 de março nós teremos o nosso batismo, e este presente que o Senhor te dá hoje, é a oportunidade de ter o seu nome escrito no livro da vida. Aproveita este presente chamado hoje.
E talvez no presente de hoje, tudo aquilo que foi feito e passado lá atrás, não volta mais, não muda mais, já foi. E quando nós aceitamos a Jesus, tudo isso é lançado no mar do esquecimento. O Senhor diz, dos teus pecados eu já não me lembro mais, o que importa é daqui para frente. E nesse presente nós temos a oportunidade de escrever uma nova história, de ter uma vida de entrega, de não estar preocupado como que será a nossa alma, como que será o futuro, não, porque já está nas mãos do Senhor Jesus. Então que neste presente você possa estar escrevendo um grande futuro abençoado, que o Senhor está te dando uma oportunidade hoje de entregar a sua vida a Ele. Neste presente o Senhor nos dá a oportunidade de vencer um passado de preocupações, um passado de acusações, talvez um passado de depressão, um passado confuso, e até mesmo muitas vezes um passado glorioso, mas viver o hoje no centro da vontade de Deus. Aproveite esse presente hoje. A nossa maior preocupação, igreja, nos dias de hoje, precisa ser aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá. Nós precisamos estar preocupados em aproveitar o presente que o Senhor está nos dando, em buscar a Ele em primeiro lugar da nossa vida, crendo que tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor vai suprir, o Senhor vai responder, o Senhor vai realizar. E Ele também diz assim neste presente: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Aproveita aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Recomeça hoje a tua vida. Recomeça hoje de uma forma tranquila. Recomeça hoje com os seus pensamentos organizados. Talvez situações em que somente você e Deus sabe e você tem passado. Talvez noites sem dormir. Talvez no momento da sua refeição você tenha perdido até o apetite de tão preocupado e ansioso que você está. Descansa hoje o teu coração no Senhor. O Senhor Deus quer que você tenha uma noite de sono tranquila. O Senhor Deus quer que você tenha uma alimentação tranquila, uma vida saudável, tempo de você cuidar da sua mente, do seu corpo, mas também cuidar da sua alma. Mas recomeça hoje. Deus tem essa oportunidade, igreja. Enquanto existe vida, existe tempo. E enquanto existe tempo, existe esperança. Existe esperança para você. Talvez você entrou aqui nessa noite pensando assim: eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Amanhã, segunda-feira, eu tenho muita coisa para fazer, eu vou desistir. Mas o Senhor te trouxe aqui para falar para você nessa noite: você vai dar conta sim, você consegue sim, você é capaz sim, vai dar certo sim, porque você tem um propósito na sua vida. Aproveita hoje esse presente e recomece, porque Deus conta com você. Aleluia. Recomece. E Jesus quer que nós façamos o melhor com o nosso presente chamado hoje, entregando o nosso caminho, a nossa vida a Ele, nos livrando dessa ansiedade, dessas preocupações em excesso. O Senhor nos convida hoje a ter uma confiança nele. Mateus capítulo 6, do versículo 26, um pouquinho mais acima do que nós lemos, diz assim: observem as aves do céu, não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Verso 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Olha só o que Jesus está dizendo aqui: confia em mim. Se você duvida, é só você olhar para o céu, olha para as aves, olha para a criação que tem sido sustentada pelo nosso Deus. Eu creio que ninguém nunca viu um pardalzinho levantar 5 horas da manhã, colocar uma enxadinha nas costas e sair e falar: vou trabalhar, vou ver se eu acho alguma minhoca hoje, alguma coisa aí, né? Estou preocupado com o que vai ser o meu dia. Nem lá para o lado do interiorzão de onde eu vim, eu nunca vi uns passarinhos desse. Porque não tem, o Senhor cuida. O Senhor sustenta a sua própria natureza. E o Senhor diz aqui: imagina vocês que são filhos e filhas amadas do Senhor, que têm um grande valor. Confie, porque Ele está cuidando de tudo, igreja. Se o Senhor tem cuidado da sua criação, quanto mais nós que somos os seus filhos, príncipes e princesas do Senhor, e que Ele chama para perto dEle nessa noite. Confie, busque a Ele em primeiro lugar na sua vida, e veja o cuidado de Deus em cada detalhe. E o Senhor nos diz que Ele nos ama, e Ele nos chama para perto dEle, e que essa preocupação excessiva muitas vezes revela uma visão limitada da soberania de Deus. Como assim? Quanto mais preocupados, ansiosos que nós ficamos,
Muitas vezes isso limita a soberania de Deus na nossa vida, na nossa visão. Às vezes nós aumentamos tanto o problema e diminuímos a soberania de Deus na nossa vida, dizendo: Senhor, eu acho que não vai dar certo não. Eu acho que não vai dar conta não. E isso é uma mentira do inimigo para o seu coração. Repreende isso nessa noite em nome de Jesus. O que nós devemos declarar é que sim, o nosso Deus, Ele é maior do que sobre todas as coisas. E o problema, a situação, a preocupação, a ansiedade, o amanhã, nem se comparam com o poder, o cuidado e a glória do nosso Deus para a nossa vida. Deus já provou, a igreja, do seu amor para mim e para você. E essa prova foi enviar o seu único filho para morrer naquela cruz, por amor a mim e por amor a você. E nos dá o direito da salvação e da vida eterna. E se Ele nos deu este maior presente de todos, que é a nossa salvação, por que então que nós duvidamos que Ele pode suprir uma necessidade no nosso amanhã? Se o Senhor já demonstrou o seu amor, entregando o seu Filho, por que nós duvidamos que o dia de amanhã já está sendo cuidado por Ele? Jamais devemos duvidar. A verdadeira segurança está em buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua presença, sabendo que Ele tem cuidado de cada detalhe. E isso é uma decisão nessa noite que nós precisamos tomar. É uma decisão de fé, é uma decisão de entregar o nosso caminho, entregar a nossa vida, ter o nosso nome escrito no livro da vida. É uma decisão de entregarmos o controle de tudo nas mãos do Senhor, confiando nele. Salmos de número 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. São 3 pilares: a entrega, a confiança e o milagre. Diga comigo: entrega, confiança e milagres. Sempre guarda isso. Entregar ao Senhor em primeiro lugar a nossa vida, o nosso caminho, buscar a Ele, confiar de todo o coração e então ver o milagre ser gerado sobre a nossa vida. Toma hoje, igreja, uma decisão de fé. Entregue-se ao Senhor. Nem sempre é fácil entregar o controle de tudo. Volto a usar o exemplo, né? Amanhã, semana começando, talvez as preocupações. Na teoria é muito bonito, né? Na prática, mas é na prática que nós começamos a exercitar a nossa fé. É falar: Senhor, vai dar certo sim. Vai vir aquele cliente sim, vou fazer aquela venda sim, vou ter aquela solução sim, o meu casamento vai voltar a ser assim, os meus filhos serão abençoados sim. E é você ter fé que tudo vai acontecer na direção e no tempo perfeito de Deus. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Talvez hoje você está cansado. Talvez hoje era a sua última oportunidade de falar assim: não, é só hoje. Eu vou lá para ver o que Deus vai falar comigo. E Deus está falando com você. Venha. Você veio no lugar certo, na hora certa, falar com a pessoa certa, que é o nosso Senhor, que te convida a estar diante da presença dEle, para que Ele possa te aliviar de toda preocupação excessiva que você possa estar passando hoje. Igreja, nunca se esqueça da soberania e do poder desse Deus sobre a nossa vida. Nunca se esqueça do cuidado dEle em cada detalhe, sabendo que o amanhã já está no controle das mãos do nosso Deus. Venha somente a Ele. A canseira, a sobrecarga, as preocupações, Ele está falando assim: meu filho, troca de lugar comigo. Para de carregar e levar coisas que não é para você levar mais. Para de viver uma vida que não é para você viver mais. Eu tenho um recomeço para você. Eu tenho uma nova história para você. Eu tenho um tempo de paz, de bênção. Apenas observem as aves dos céus. Elas estão apenas vivendo com a graça e sendo cuidada pelo Criador. E é assim que o Senhor tem preparado para cada um de nós nesta noite. Creia no Senhor. Entrega o seu amanhã nas mãos do nosso Deus. Jesus nos chama todos os dias para entregar a Ele as nossas preocupações, as nossas cargas, as nossas inseguranças, os nossos medos, porque somente Ele pode dar o verdadeiro descanso. Somente Ele pode realizar a grande obra que nós precisamos, chamada salvação na nossa vida. E o Senhor nos convida hoje: esteja disposto a entregar a sua vida a Cristo e a confiar nele de todo o coração, para que o futuro, o amanhã, seja um amanhã abençoador sobre a nossa vida. E para a gente concluir, viva pela fé e não viva pelo medo. Fala para a pessoa que está do seu lado: viva pela fé, não viva pelo medo. Não tenha medo do amanhã, apenas confie e acredite no Senhor.
Não fica com medo se vai dar, se não vai dar. Confia somente. Busque a presença dEle, busque Ele em primeiro lugar. E deixa que o amanhã já está sendo cuidado. O amanhã já está sendo tratado, sustentado, já está sendo providenciado pelo nosso Deus. O Senhor não quer que nós vivamos dominados pela preocupação, igreja. O Senhor quer que nós vivamos simplesmente com a nossa confiança nele. O que precisa dominar na nossa vida não são as preocupações e não é o medo, mas sim a confiança na presença dele. Se coloque em pé neste momento. Guarda essa palavra no teu coração. O Senhor nos convida hoje a confiarmos nele todos os dias. Pegando um gancho aqui do pastor Tom na hora da oferta, como lá no início com Moisés, teve alguns que falaram, deixa eu guardar aqui porque vai que Deus fale amanhã, né? Vai que não toca o despertador aí, a gente fica com fome aqui. E o povo de Deus com fome fica estranho, né? E eles falaram assim, bom, deixa eu guardar aqui porque estou preocupado com amanhã. Vai que não vem o maná, né? Vai que falha os passarinhos aí. Mas não. E Deus mostrou, falou, ei, não tenham medo, não se preocupem, porque eu estou provendo a cada dia na sua vida. E o primeiro passo é nós aceitarmos a Jesus, para nós vivermos sem medo, com fé, com um futuro abençoado nas nossas vidas. Neste momento, enquanto o louvor vai adorar o Senhor, convido você a fechar os seus olhos. E antes de orar junto com você, que você abra o teu coração ao Senhor agora e fala, Deus, eu estou te buscando hoje em primeiro lugar. Você que nos acompanha através do culto online, na sua casa, o Senhor te visita agora onde você está. Mas abra o seu coração ao Senhor. Talvez hoje você está exausto, como alguém que trabalhou desde as 5 horas da manhã até as 7 horas da noite, no serviço mais pesado que possa existir. E você simplesmente só quer um descanso. E o Senhor hoje traz esse descanso, não só para o seu corpo físico, mas para a sua mente, do seu coração, para a sua alma, nos seus pensamentos. É esse descanso que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Se preciso for, clame ao Senhor. Se preciso for chorar, chore. Você está na presença daquele que está cuidando do nosso amanhã. Feche os teus olhos, vamos adorar o Senhor. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Entrega ao Senhor hoje tudo, confie, busque a Ele de todo o coração. Você não está sozinho. O nosso Deus poderoso está com você. Nas guerras mais íntimas, pessoais, o Senhor está. Oh, clame ao Senhor. Entregue a Ele a tua ansiedade agora. Entrega a Ele as suas preocupações. Entregue a Ele a sua ansiedade. Ele está no controle de tudo, aleluia. Não temas, oh, fala com o Senhor. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, vai romper muitas fontes em meio ao deserto. Toma posse dessa palavra sobre a tua vida nessa noite. Ele está derramando chuvas de bênçãos. Oh, aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, ore com fé agora. Nós oramos, Espírito Santo de Deus, intercedendo, Deus, e juntos em oração, crendo que Tu és o Deus que tem tudo no controle das Suas mãos. Talvez hoje, Deus, o meu irmão e a minha irmã que entrou aqui angustiado, preocupado, com essa ansiedade, Deus, excessiva, talvez com esta depressão, com um peso sobre si, que talvez não consegue mais sair desta situação onde se encontra. Eu te peço agora, Pai, traz o alívio, traga o descanso, traga, Senhor Deus, a paz que excede todo entendimento, organizando, Senhor, esses pensamentos, esses sentimentos,
momentos, trazendo, Senhor, a alegria, providenciando o cuidado. Oh, meu Deus, que a partir de hoje possam, Deus, ser escritas novas histórias na vida, Deus, da nossa igreja. Senhor, meu Deus, que a partir de hoje novos recomeços possam surgir na vida desta pessoa, Pai. Ao tomar a decisão de se entregar ao Senhor, nós clamamos a Ti, que nós não venhamos a viver, Deus Pai, com medo, não venhamos a viver, Deus Pai, sobrecarregados, mas possamos viver, Deus, pela fé, buscando ao Senhor em primeiro lugar e sabendo que o nosso amanhã já está sendo cuidado pelo Senhor. Nós declaramos a vida, a bênção, o milagre, profetizamos, Deus, em nome de Jesus, que os Teus filhos vão dar conta sim, que eles são capazes, que o Senhor tem capacitado e que irão vencer em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos o milagre, nós declaramos, Senhor meu Deus, nesta noite, o Seu mover, a Tua resposta, em nome de Jesus. Levanta as Tuas mãos, igreja, e adore ao Senhor. Toma posse desta